família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Vocês conhecem o nosso Clube do Livro? A cada mês, uma obra diferente. Maiores informações, procure o Diz. E com vocês, Jandira Brívio, com o tema Esquecimento do Passado. Graças a Deus, vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre querido e amado, que nesse instante, que todos nós reunidos aqui, nos nossos lares, em toda parte do planeta. Afinal, Jesus é o nosso amigo, não só hoje, mas por toda a eternidade. O tema hoje é falar sobre o esquecimento do passado. Um tema tão latente em que as pessoas, todos nós, ficamos envolvidos e pensando como é essa questão do esquecimento e por que ocorre, quais os motivos. Então, nós vamos ler para vocês o esquecimento passado sob a seguinte orientação. Kardec, nas suas indagações, ele pergunta aos espíritos, lá na questão 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Isso intrigava muito o nosso mestre Lyonês. Ele tinha essa indagação, afinal, nós estamos aqui, mas por que nós não lembramos o passado? Nós viemos do nada? Não. E aí os espíritos vão responder. O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Olha só interessante a colocação dos espíritos sobre essa questão, porque se nós recordássemos o nosso passado, nós ficaríamos atormentados. Lá no livro dos Mensageiros, o André Luiz relata um caso de um espírito, já no mundo espiritual, num salão, ele ouve a seguinte conversa. Quando aqui estava, diz o espírito, eu pedi, solicitei que eu pudesse lembrar do meu passado. Quando encarnado, eu entrei, lógico, a minha família era espírita, trabalhava no movimento espírita e comecei a lembrar do meu passado. E o que eu fazia? Eu olhava e lembrava do passado e dizia, aquele foi meu vizinho no passado, aquele foi meu primo, aquele foi meu irmão. E eu comecei a procurar quem eram aqueles que frequentaram o meu passado. Isso foi de tal intensidade que me levou à loucura, porque era procura incessante em todos os lugares. Eu queria saber do passado, não só das outras pessoas, como do meu também, qual ligação que tinha com o meu passado. Eu desencarnei muito perturbado, diz esse espírito, e retornou ao mundo espiritual, estava naquele salão, tentando se harmonizar e entender. E ele diz, o meu maior erro foi eu ter pedido justamente para lembrar do meu passado. Isso é uma lição para todos nós, para cada um de nós. Adverte-nos, os espíritos sobre essa questão. Então, Kardec, na sua insistência de aprendizagem, ele pergunta na questão 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar falta dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição? Se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. É assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Kardec faz uma pergunta
bem extensa, bem profunda, fundamentada até nas suas questões pessoais. Porque ele mesmo se indaga, e nós vamos ver que Kardec, após alguns anos, algum tempo, um espírito lhe revela que ele fora um celta, muito importante na época, influente entre seus pares. E isso faz com que, inclusive, o nome Allan Kardec venha justamente disso. Mas ele não se lembrava. Foi dito a ele desse seu passado, mas ele não se recordava, né? Então, nós vamos ver que ele tem essa questão de perguntar como conciliar isto com a justiça justiça de Deus. A cada nova existência, nós temos a inteligência, diz os espíritos, e podemos distinguir o bem e o mal. Então, qual mérito, pergunta os espíritos, teríamos se recordássemos todo o nosso passado? Mérito nenhum. Aí ele diz, quando o espírito entra na sua vida de origem, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Nós sabemos que quando, nós estamos a retornar à vida espiritual, toda a nossa vida atual, ela passa numa fração de segundos, desde a nossa meninice até o momento do nosso desencarne, e que nós levamos essa bagagem que adquirimos naquele momento para nos fortalecer quando nós retornarmos à pátria espiritual. Então, as faltas cometidas, elas vão ficar gravadas, dizem os espíritos, e essas são causa de sofrimento. Essas causas, do sofrimento que nós sofremos. E aí ele diz assim, nós temos eu não lembro, mas eu tenho a intuição do meu passado, através dos meus atos e atitudes, através do meu ser. Se nós fizermos uma autoanálise, se nós olharmos para dentro de nós a grande viagem interior, vemos que temos imensas mazelas, defeitos, problemas a serem resolvidos e que só vamos conseguir isso através de nos amarmos. Então, continua os espíritos. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz e a recordação do passado, voz que vos adverte que para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Então, os espíritos vão nos esclarecer que, se não temos a lembrança daquilo que fomos, do que fizemos de bem, do que fizemos de mal em nossas existências anteriores, nós temos a intuição de que algo nós fizemos e temos as nossas tendências instintivas. O auto-melhorar-se, esse olhar para dentro de si, se reformular, a reforma íntima vai fazer com que nós possamos amenizar e possamos resistir a essas questões das nossas faltas. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11, temos o esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado, ele é um obstáculo e que para se aproveitar, dizem os espíritos, da experiência de vidas anteriores. Então, Deus, diz os espíritos, lança um véu sobre o passado, há uma vantagem. A lembrança,
a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Vamos supor que um homem, um ser, cometeu vários delitos em relação à morte, foi um assassino. Imagine se nessa vida ele recordasse todas seus crimes, né? Como ele ficaria? Como a sua mente ficaria, nos diz os espíritos, né? Como que ele ficaria nessa situação? Ele não conseguiria viver a vida atual, porque estaria preso às questões da vida anterior. Hoje ele não é assassino, mas ele foi. E esse sentimento, né, a sua consciência, o cobrando e o punindo pelos atos cometidos anteriormente, iam fazer ele sofrer muito. Então, como Deus é sábio, como Deus é bom, que nos propicia justamente que possamos não lembrar, ter a intuição, mas ter uma lembrança, né? Então, outra questão também, né? Olha como é que Deus é maravilhoso, que isso podia também nos humilhar. Imagine você estar numa situação, ou financeira, ou familiar, né? Constituiu família e nessa você não tem, e você recordar. Ou outras situações, né, adversas, né? Então, essa lembrança, né, recordar, nos trariam, e por exaltar o nosso orgulho, né, ou então nos humilhar. Então, Deus, na sua sabedoria, nos provém justamente daquilo que cada um de nós necessita. Existem, sim, e se pergunta, Kardec pergunta, mas em mundos superiores, os espíritos que lá habitam, recordam? É respondido sim. Lá eles recordam porque eles já evoluíram. Né? Dentro da lei de evolução, eles já têm entendimento, compreensão e sabem analisar esse passado e aproveitar e reavaliar suas questões interiores, o que nós ainda não conseguimos fazer. Então, Kardec também pergunta, né? Isso, mas todos não recordam o passado, tem esquecimento? Kardec não. Né? Então, ainda existem aqueles que lembram de suas vidas passadas, mas que são aqueles que fizeram e é permitido, Deus permite. Por quê? Porque esses espíritos estão mais equilibrados, conseguem então avaliar o passado, ver o presente e planejar o futuro. Tem uma que Leon Denis coloca, muito interessante para todos nós, que fala o seguinte: Leon Denis, o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. Leon Denis, né? E é justamente isso. Tudo isso se passa justamente para que nós possamos entender. Então, tem uma história muito interessante narrada na revista Ultra de Roma, um caso muito interessante. Havia uma mulher que estava de um capitão chamado Florindo Batista, que a sua esposa estava grávida de 3 meses e ela teve uma visão, né, quando ela estava deitada. Ela viu a filhinha que havia desencarnado há 3 anos, lhe apareceu e disse: mamãe, eu volto. 6 meses depois, a esposa deu à luz a uma menina que se assemelhava àquela que havia falecido. Quando a menina contava com 6 anos, com 6 anos de idade, aconteceu um fato interessante. E para que esse fato, né, foi narrado. Durante a vida, né, dessa menina falecida, da irmã, ela tinha uma criada suíça de nome Mary, que só falava francês.
e ensinaram a menina a cantar uma canção de sua terra. Quando a menina morreu, Mary voltou para o seu país e ele e sua esposa esqueceram totalmente da canção. Até que um dia, estando em seu quarto de trabalho, ouviram ambos a famosa cantilena. Emocionados, foram até o quarto da menina, de onde vinha o som, e encontraram a nova filhinha sentada na cama, cantando com sotaque nitidamente francês. A canção que ninguém lhe havia ensinado. Sua esposa perguntou: quem te ensinou essa bela canção? Ninguém. Eu a sei de mim mesma, respondeu ela, e acabou de cantá-la alegremente. Isso é uma das comprovações. E nós vemos também, tem um livro, Eu Sou Camille Desmoulins, do Hermínio de Miranda, relata nesse livro gravações em que o Luciano dos Anjos acaba fazendo uma regressão do Hermínio de Miranda e foi perguntado aos espíritos por que ele diz, ele estava preparado para essa situação e vai revelar, né, que realmente nem todo mundo, porque a situação foi durante a Revolução Francesa, uma situação bem complicada. Então, o esquecimento do passado para todos nós é uma bênção. Então, vamos então ouvir uma página muito bonita quando Jesus ele fala a Nicodemos, que Nicodemos pergunta se poderia então voltar ao ventre da sua mãe. E Jesus diz que não, e ele pergunta, sendo eu um velho, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? É justamente, vamos ver o nosso passado, mas a gente não vai compreender. Jesus já começa a falar dessa questão de nós estarmos hoje construindo um novo amanhã. Então, vamos ler uma página do Momento Espírita que diz assim, né? O célebre filósofo Platão narra que um pastor chamado de Nomier, da região da Panfilha, morreu e foi levado para o reino dos mortos. Ali chegando, encontra as almas dos heróis gregos, de governantes, de artistas, de seus antepassados e amigos. Ali as almas contemplam a verdade e possuem conhecimento verdadeiro. Fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se purificarem de seus erros passados, até que não precisem voltar à Terra, permanecendo na eternidade. Antes de voltar ao nosso mundo, as almas podem escolher a nova vida que terão. Algumas escolhem a vida de rei, outras a de guerreiro, outras de comerciante rico, outras a de artistas, outras a de sábio. No caminho de retorno à Terra, as almas atravessam uma grande planície, por onde corre um rio, Letê, que em grego quer dizer esquecimento, e bebem suas águas. As que bebem muito esquecem toda a verdade que contemplaram. As que bebem pouco quase não se esquecem do que conheceram. As que escolheram a vida de rei, de guerreiro, de comerciante rico, são as que mais bebem das águas do esquecimento. As que escolheram a sabedoria são as que menos bebem. Assim, as primeiras dificilmente se lembrarão na nova vida da verdade que conheceram, enquanto as outras serão capazes de lembrar e ter sabedoria usando a razão. A alegoria platônica nos dá margem para muitas reflexões. Primeiramente, percebemos claramente a consciência do filósofo sobre a pré-existência da alma e sua consequente imortalidade. Em outros textos do pensador, vamos encontrar esta verdade clara conhecida através da razão. Vemos também aqui retratado muito bem o processo de esquecimento do passado. A metáfora platônica se encaixa com perfeição no pensamento espírita, quando nos fala que passamos por este processo de esquecimento do passado antes de entrarmos novamente na carne, antes de reencarnarmos. Allan Kardec, ao estudar com os espíritos este tema, recebe o seguinte comentário: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências.
mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Vemos assim que temos a intuição dos objetivos que nos trazem aqui. Porém, o conto platônico deixa claro que são as atitudes dos homens na Terra, seus valores, seus objetivos, seus desejos que os fazem mais ou menos acessíveis às verdades eternas. Aqueles que escolhem atividades que lhe incitam à vida sensual ou materialismo acabam por perder este contato com a verdadeira vida, a vida do espírito. Conhecer, diz Platão, é recordar a vida que já existe em nós. É despertar razão para que ela se exerça por si mesma. Toda vez que nos dedicamos a trabalhar o espírito, que nos envolvemos em atividades que nos fazem crescer moralmente, estamos permitindo o acesso às verdades maiores do universo. Amar e aprender são ações diárias fundamentais. Busquemos na intimidade de nossos corações e com o auxílio dos amigos espirituais os objetivos específicos que trouxemos para esta vida nova. Busquemos a verdade, o rio do esquecimento. E, para terminar, com muito carinho e amor, que possamos levar essa mensagem para o nosso coração, temos uma poesia belíssima do nosso querido irmão Elcio, que diz assim: lua minguante, lua nova, a vida se renova a cada instante, lua cheia, lua crescente, não mais que de repente ela surge pungante. Imagem do sol refletida, ele origem da vida, ela tão linda, tão bela. Ao olhar para o céu, rompe-se um véu, maravilhosa janela. A vida vem estuante, como a lua brilhante, fases de sombra e de luz, existências em aprendizado, o presente e o passado, ao amanhã nos conduz. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Graças a Deus.